Olá, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo na paz? Como é que tá? Estamos chegando aí já no finalzinho do mês de novembro, né? É muita coisa aí se aproximando, Natal se aproximando. Faltam 22 dias, eu acho que é isso, né? Estava fazendo as contas ali agora com a Mary Gonçalves, ela me dizendo, faltam 20 e poucos dias para a gente já colocar o peru no forno, assar o... Eu digo, gente do céu, já está na hora mesmo. As coisas vão acontecendo, algumas previsíveis. Quem esperava que o Bolsonaro não fosse passar pelo que está passando agora? Acho que todo mundo já esperava, né? Já estava tudo meio definido já, e não de agora, né? Já definido já de muito tempo. Quem esperava que a COP30 fosse algo diferente daquilo que foi? Claro que teve alguns outros problemas que não estavam previstos. O incêndio, por exemplo, o fogo que aconteceu por lá. As chuvas são normais aqui na região norte. Nós estamos em pleno inverno amazônico. Então, todo dia ia chover em Belém. A gente fala que em Belém chove todo dia, 4 horas da tarde, aqui em Porto Velho também. Aliás, o prefeito está aguentando um tranco. Ele tem que fazer promessa para São Pedro, porque na hora que estava vendo a inauguração do evento natalino lá no Parque da Cidade, um toró, parece que São Pedro disse assim, eu vou molhar essa festa aí. E derramou a água no chope lá. Então, tudo isso é previsível. E a gente está vivendo sem previsibilidade. É claro que a COP30 não ia dar certo. A cidade é Belém. Belém é uma cidade que guarda uma similitude com Porto Velho muito interessante. Belém não tem esgotamento sanitário. O esgoto das casas, de tudo, é jogado dentro do rio. Do mesmo jeito que a gente faz aqui em Porto Velho. Já pensou fazer uma festa de meio ambiente? A gente diz assim, opa, mas não tem esgotamento sanitário e 40% da população é que recebe água tratada, o resto não. É claro que não ia dar certo. Tinha tudo para não dar certo, não deu. Estou trazendo hoje aqui um cientista. Leandro Dil é uma pessoa com quem eu converso, não com a frequência que eu gostaria, até porque ele não está disponível o tempo todo aqui para mim, mas eu gostaria de tê-lo sempre por perto, porque ele é um cara que traz uma visão muito específica e de muita cientificidade para tudo aquilo que faz. E ele pensa muito o nosso estado e a nossa cidade. O Leandro estava trabalhando na prefeitura, trabalhou no governo, FAPERO, se eu não me engano. Isso. Depois foi lá para a Agência de Desenvolvimento da prefeitura e hoje, bom, não podia saiu da agência e já foi direto, tá dentro da Faculdade Católica, que está pensando aqui algumas outras coisas grandes. Se a gente não pensa grande, eu falo para minha mulher o seguinte, quem pensa em moeda, ganha moeda e vive de moeda. Então você tem que pensar grande. Até porque sonhar grande não paga imposto. E por falar em imposto é uma das coisas que a gente vai tratar hoje nessa nossa pauta. Eu queria lhe agradecer muito, eu sei da dificuldade que é para você vir aqui num programa como o nosso, mas não tem jeito, se não vier você, tem que ser você mesmo. Imagina. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite de sempre, amigo Léo Ladeia, cumprimentar a todos aqui também e dizer que é uma satisfação enorme sempre poder trazer aqui as atualidades, tudo que está acontecendo, né, Léo? A gente sabe que nossa cidade, o estado, o país tem vivido aí grandes revoluções em todos os níveis, né, político, econômico, enfim, e a gente tem que estar sempre ligado, antenado e compartilhando um pouco desse estudo. Só brevemente, quando eu terminei meu pós-doutorado, eu procurava um sentido para a academia. Uhum. E o sentido para a academia que eu encontrei é poder compartilhar essas informações. Porque de que adianta o cientista, o pesquisador lá dentro do laboratório ter aquele monte de informação e não ter com quem conversar ou compartilhar, né? Interessante, você como cientista, você tem um momento raro nas suas pesquisas, que é provar aquele liame que existe entre as plantas, né? É algo que existia na ideia. Me lembro que no filme Avatar,
a gente tinha uma espécie dessas interligações e você provou que isso era possível e provou no laboratório, né? Eu trabalho ainda, né, com Aham. essa parte de biotecnologia há mais de 15 anos de experiência nessa área. Nossa. E sabe o que é engraçado, Léo? Eu no início, não vou mentir para você, eu não acreditava em planta medicinal. Minha avó querida, que mora lá em Ariquemes, ela, sempre que eu chegava lá, ela já vinha com um chazinho, com melzinho, com alguma coisa, e eu nunca realmente acreditei nisso. Mas quando eu fui fazer química, na primeira turma de química da Universidade Federal aqui, eu me deparei com o professor Valdir Facundo, um dos maiores especialistas do país hoje em fitoquímica. Eu aprendi pela linguagem da química, o quão importantes são essas plantas. E tudo que minha avó falava é a mais pura verdade. Eu sempre uso o exemplo da cebola. A cebola tem uma substância chamada quercetina, que é um excelente expectorante. E minha avó fazia o quê? Cebola com mel para tirar a tosse à noite. Como é que Ela sabia? Eu não sei. eu só sei, e ainda tinha um negócio, chamava como é que era o nome? Fazer um lambedor. Lambedor. O lambedor era feito de cebola e mel, né? Aquela coisa lá, esquentava, fazia. Que coisa mais louca. E eu tive a oportunidade de trabalhar com espécies locais, nós descobrimos aí pelo menos 6 moléculas inéditas na literatura, e temos vários trabalhos com parasitas continua, né? tropicais e tal. Eu nunca parei, na verdade, né? Sempre tá ali. Agora eu estou orientando uma menina lá na Faculdade Católica com a utilização dessas plantas medicinais, Léo, na conservação de alimentos de uma maneira mais saudável, sem usar produtos químicos, porque hoje a gente sabe que os conservantes químicos estão dominando. E tem muitas comprovações de que alguns deles fazem muito mal, né, se usado da maneira incorreta. Então a gente nunca sai mesmo dessa área, não. E eu realmente, hoje, eu tenho outra visão sobre o potencial da floresta, o potencial das plantas medicinais e tudo mais. E principalmente num local como o nosso, né? Porque Exato. a gente viver aqui na floresta e não se preocupar com as coisas, não se preocupar não se ligar nas coisas da floresta, aí a gente está passando batido, né? A gente está indo para um mundo que não... Na minha área de pesquisa, se eu estivesse em qualquer lugar do mundo, eu queria estar na Amazônia. Então não faz sentido eu sair mais daqui. Aqui é realmente o lugar onde eu acredito que a gente pode encontrar muitas dessas novas descobertas. Eu queria lhe propor uma conversa aqui, a conexão entre o passado recente e o futuro da nossa cidade. Nós tivemos aqui, nós sofremos aqui alguns momentos de passagens, né? Nós vivemos a economia do ouro, a economia das usinas, a economia da cassiterita, enfim, nós tivemos todo esse momento. E a cada vez é como se a gente estivesse numa curva grega, né? É que você levanta aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai fazendo aquele desenho, e aí você faz assim, esse sobe e desce não é bom, né? Porque nesse sobe e desce, por mais que você sabe que ele está acontecendo, mas você não tem o tal da previsibilidade, que é algo que é absolutamente necessário para tudo na vida, né? Claro, e você pontuou muito bem, né? São vários ciclos econômicos e cada um numa frente diferente. Isso mostra a desconexão do desenvolvimento econômico com a vocação local, Léo. E essa desconexão traz consequências até os dias atuais. Por exemplo, nos nossos estudos, a época da prefeitura, que trabalhava na agência de desenvolvimento, ficou muito claro para nós o quanto as pessoas desconhecem qual é de fato o tecido econômico vocacionado de Rondônia. Foram feitos alguns trabalhos, né? Mas nós chegamos ali a principal descoberta, digamos assim, o principal resultado que nós achamos foi que o tecido econômico de Porto Velho e de Rondônia é o logístico. A gente pensa que é o agro muitas vezes, né? Eu nunca tive dúvida disso. Mas a vocação local, ela é logística, porque você está quase no ponto geodésico da América Latina inteira, né? Da América do Sul, vamos dizer assim, para não incluir a América Central. 4.000 quilômetros para cada lado, para o Atlântico ou o Pacífico, né? Exato. Basicamente E isso. não só isso, nós temos a saída para o Pacífico e para o Atlântico. Você tem outros pontos de saída bioceânica no país, mas tem que passar por vários países, e cada vez que atravessa uma fronteira é um posto alfandegário. Perfeito. A gente vai direto aqui para o país que tem o maior porto do mundo hoje, que é o Porto de Xangai. Interessante. Quem falava isso há quantos anos era o Miguel de Souza. E foi o Miguel de Souza uma vez que me disse assim, ele abriu o mapa e disse assim, Léo, dá uma olhada aqui, ó. Nós estamos daqui, é a mesma distância, você botar uma régua daqui para cá e daqui para cá é a mesma, nós estamos aqui. Aí ele disse assim, a nossa logística, a nossa função, o nosso futuro, Vocação. a nossa vocação
é oferecer o serviço de logística. É isso que nós somos. Então a gente tem que trabalhar na transoceânica, né? A rodovia, e na hidrovia do Madeira. Temos que trabalhar esses pontos logísticos, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Você colocou um ponto interessante, a questão da infraestrutura logística. Perfeito, tem que ter a hidrovia com porto, tem que ter os portos secos, outros modais, né? Porque quando você trabalha a vocação logística, você tem que ter outros modais também de acesso logístico. Com certeza. Né? A gente tem que melhorar a nossa malha aérea, está muito precária. Pelo amor de Deus. Né? Está muito precária. Uma arremetida de um voo, esse final de semana, um voo da Latam arremeteu 2 vezes. Se não tivesse como descer, a gente tinha perdido um voo. Quer dizer, ficamos no final de semana sem voo. Olha que loucura que é isso, né? Pois é, eu não sei quantos estão agora, mas já chegamos a 4 voos aí diários para uma época que já tivemos mais de 30. Né? Então você vê a discrepância que é. E sem logística, como é que uma região desenvolve, né? Eu gravei, eu tenho uma mensagem que eu queria deixar aqui na tela para a gente ir conversando. Por favor, joga a primeira mensagem aí para mim. Digamos assim, uma mensagem central. Porto Velho está vivendo um momento de transição, mas planejamento, ciência e inovação não podem parar. Eu não sei quem foi que criou essa frase, mas eu diria que foi você mesmo que fez, né? Eu acho que é sua mesmo essa frase. A gente tem a propriedade intelectual, né? Mas claro que hoje as IAs são as nossas ferramentas, né? É verdade. Mas essa frase traduz o momento atual que a gente vive, porque eu sempre acreditei que a transformação de uma região ela vem por meio de pessoas, e para que eu tenha pessoas prontas para essa atividade transformadora, elas têm que ter capacitação, formação, e isso começa onde? Na escola, na universidade, na formação de recursos humanos. E nós vivemos essa transição que a gente vem se referindo, que é a influência do digital no processo de desenvolvimento atual, ela tem trago algumas dificuldades para nós. A gente tem uma fuga de cérebro sem precedentes. Isso é terrível, né? Muita gente indo embora. É pior do que o dinheiro indo embora, né? Porque quando o cérebro vai embora, pelo amor de Deus, você tem que construir outros, né? Exato. Eu vi uma frase há poucos dias, eu não vou me recordar de quem foi que disse, mas é o seguinte: você não pode tirar a fé de alguém, porque se você tira a fé, você tem que colocar outra coisa no lugar dela. E o que é que você vai colocar? Quando o cérebro vai embora, não tem dinheiro que A pague. esperança, na verdade, né, se exaure cada vez mais. E não só pessoas, instituições também. Né? Temos aí anúncios de empresas que estão evadindo, né, por N motivos, que isso nos preocupa muito. Então, essa transformação que está acontecendo no mundo e que está nos afetando atualmente, ela tem que ser melhor discutida. Olha, você teve você passou lá na Agência de Desenvolvimento 2020, até o ano passado, né? Eu acho que você estava lá. Eu fiquei de 2022 até 2024, só que em 2024 eu assumi a presidência e fiquei até dezembro como presidente. Mas é o seguinte, você já tinha passado pela FAPERO. Eu queria que você falasse a respeito desse cabedal de conhecimentos que você trocou com os diversos atores que estavam ali nessa época. Porque não é uma coisa você chegar lá e dizer assim, estou com um plano, é isso e isso que eu quero, vamos fazer assim assado. Na verdade, você tem muita gente, eu sempre digo que não importa quem é a pessoa, a Dona Maria do cafezinho e o seu Manuel da portaria, eles têm uma verdade e essa verdade pode impactar a minha vida e muito, né? Temos que ter. Tudo, né? A gente tem que ter essa humildade de ouvir as pessoas locais, né? As pessoas que estão lá naquela frente, mas também temos que ter a responsabilidade de buscar, por meio do conhecimento e da pesquisa, né, as soluções que vão mudar a vida dessas pessoas. E aí, essa experiência toda, ela me trouxe para uma situação que é a seguinte: eu não tenho dúvidas que para transformar o tecido econômico, o tecido social, o tecido de desenvolvimento da nossa região, temos que pensar em inovação, ciência e tecnologia. E isso é academia, né? Começa na academia, mas também depende muito também das políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento, né? Nós somos aí um dos estados que não tem lei de inovação, não temos lei de inovação no município. Temos uma notícia boa que recentemente agora teve um pacto pela inovação aqui no estado de Rondônia, principalmente aqui na cidade. Isso foi muito positivo. Mas não podemos ficar no discurso. Então, assim, a questão da transformação que a gente se refere é que o mundo mudou a sua forma de pensar economia e desenvolvimento e a gente não pode ficar para trás. Então, a gente também tem que acompanhar todo esse desenvolvimento para entender o que nós precisamos fazer, Léo, para poder tornar a nossa região desenvolvida. Essa é a grande pergunta que tem que ser resolvida. Eu vou fazer um brinde aqui à sua vinda com Mina Linda. Gente da gente,
da nossa terra, muita tecnologia para isso aqui, para se fazer uma água dessa aqui, para se engarrafar uma água dessa. E eu vou fechar esse primeiro bloco aqui, vou chamar o Hospital de Olhos Veloso, e no retorno eu quero colocar a segunda frase para a gente centrar essa conversa. Você diz assim: a academia é necessária, mas eu tenho que ter todo um movimento. Uma coisa que eu acho interessante, eu sempre disse que eu não sei enxergar a academia se ela não tiver um propósito de levar o conhecimento, a técnica, tudo aquilo que é produzido lá dentro para o benefício da sociedade. Eu não posso ficar dentro de uma sala, dentro de um laboratório, fazendo minhas coisinhas, fazendo minhas anotações, publicando numa revista científica e mais nada. Aí não vale a pena. Se eu não passar isso para o seu Manuel da portaria, Dona Maria do cafezinho, como é que eles vão passar alguma coisa para mim também? Muito difícil. Hospital de Olhos Veloso. Na capital, no interior, não se tem nada igual. Modernidade, muito trabalho e dedicação. A clínica cresceu e se tornou um grande hospital. 0800 333 3040. Pra que seu olhar seja maravilhoso. Hospital de Olhos Veloso. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje, conversando com o doutor Leandro Dil. Leandro Dil não gosta de ser chamado de doutor Leandro, não, né? É meio... Não. O doutor não é para o nome de tratamento, não, né? Então, só Leandro tá bom. Leandro, eu peguei uma segunda frase para a gente conversar aqui, deixar ela aqui um pouquinho aí. Pela primeira vez, Porto Velho tem um plano estrutural que olha 20 anos à frente. Eu queria que você falasse a respeito de como ele foi construído, qual foi o diagnóstico completo que você descobriu e está levando para frente, a participação da sociedade, que é essa história do seu Manuel e a Dona Maria do cafezinho, e o legado, né, que isso fica aí para a cidade. Exato, Léo. Assim, isso dá uma hora de programa, né? Mas vai ter que... vou ter que ser objetivo aqui. Uhum. Mas bacana, porque assim, na verdade, nós não temos muita cultura do planejamento aqui nas esferas públicas, digamos assim, né? Se for só aqui, tudo bem, mas é o Brasil todo, né? Mas a gente se inspirou nesse modelo da nossa cidade em algumas outras cidades que já estão pensando muito à frente. Claro, quando a gente olha para o cenário europeu, é bem complicado. Uhum. Lá na Europa tem um amigo que trabalha em determinado país que já está pensando em fazer fábricas de membros biônicos em 2070. Caramba. Mas, bom, isso é Europa, né? A gente está numa outra realidade aqui. Mas bacana, a gente tem que aprender a olhar para quem já trilhou esse caminho no futuro e aprender com eles, né? Então nós buscamos algumas inspirações e uma das cidades assim que nos inspira bastante é Londrina, no Paraná, também a cidade de Maringá, no Paraná. Eles têm alguns cases de sucesso muito interessantes lá sobre planejamento de longo prazo. Ainda que a minha mulher é de Londrina, ainda que tenham problemas, Maringá está ali colado uma na outra, ainda que tenham problemas também tão sérios quanto a gente tem aqui, por exemplo. Com certeza, mas se eu chegar lá hoje em Maringá com 100 bilhões de reais para fazer um investimento, eles sabem em que eles querem investir. Interessante, e nós não sabemos. Isso é saber o que, né? Não é quem, né? Exato, é o que. É o que. Então é isso, aqui é a mesma coisa. Se eu chegar com 100 bilhões hoje na cidade, o que eles vão fazer? Vamos fazer asfalto, vamos tampar buraco. Acho interessante, tem que ter a urbanidade da cidade sempre. Mas e as coisas que vão garantir o desenvolvimento futuro, a agenda de futuro da cidade, aquilo que vai garantir o desenvolvimento da região, também tem que ser pensado. E é isso que a gente se depara na realidade. Muitas vezes não tem essa visão, de não sabe em quem investir. E foi feito esse plano de desenvolvimento na cidade de Porto Velho, né, que é o PAEDS, 2030 a 2050. E ele, pela extinta agência. Isso, né? A Agência de Desenvolvimento. Isso. Que, aliás, tinha um apoio muito grande da ACEP, né? Que era a Associação dos Empresários aqui de Porto Velho.
Associação Comercial dos Empresários de Porto Velho. A gente contava com o apoio de todo mundo do setor privado, digamos assim, e da cidade de forma geral. A gente convocava todo mundo para reunião, então ia a academia, ia a tríplice hélice, que a gente chama, até a quádrupla hélice, né? Que é governo, setor produtivo, academia e a sociedade. Né? É a quádrupla hélice do desenvolvimento, tá? E aí, durante toda essa construção, foram feitas muitas audiências públicas, reuniões, para as pessoas irem lá e contribuírem com isso. Mas foram dezenas de reuniões. Por isso que é um projeto interessante, porque traz de forma muito ativa a voz, né, o clamor popular da sociedade em relação ao que ela pensa de futuro, e também tem muita base científica, mostrando a circulação de pessoas, a circulação de mercadorias, como é que está acontecendo isso. Encontramos situações que eu nem conhecia, não sabia, que tinha muita busca por serviços de saúde de média complexidade e alta complexidade em Manaus. Eu achei que todo mundo ia para São Paulo, mas tem um fluxo considerável indo buscar isso em Manaus também. Então, a gente conseguiu ver todo esse dinamismo econômico usando uma metodologia muito recente, até foi desenvolvida lá no MIT, né, que é uma metodologia de análise de complexidade econômica. E saíram alguns extratos interessantes, Léo, no sentido de que, para a nossa cidade hoje, explorar a vocação logística que ninguém enxerga muito, ninguém enxerga mesmo. Nós fizemos várias perguntas durante as oficinas, né? As pessoas não sabiam dizer qual era a vocação econômica. Então não explorava essa questão logística e várias outras que também não estão no radar, como turismo sustentável, mineração sustentável, bioeconomia, energias renováveis. Nada disso está no radar vocacionado daqui e são todas vocações locais. A gente tem muito potencial para cada uma dessas cadeias. Caramba! E várias outras que eu não citei aqui, como concessão de florestas plantadas. Né? Então tem muita coisa a ser feita em termos de vocação. Então o estudo ele é robusto por conta disso. E ele fecha da seguinte maneira, né? Nós precisamos no primeiro momento aumentar nossa capacidade de armazenamento urgentemente, né? Porque se eu aumento a capacidade de armazenamento com Porto Seco, por exemplo, eu tenho matéria-prima estocada. Se eu tenho matéria-prima estocada, eu trago quem para cá? A indústria da manufatura. Perfeito. Porque a indústria vai para onde? Para onde tem matéria-prima. Se eu trago a indústria, eu começo todo um processo de manufatura. Se eu trago uma grande esmagadora de soja, começa a gerar o bagaço, que vai virar ração, que vai virar frango, vai virar ovo, e assim vai indo, entende? Eu estava há um ano, exatamente nessa época que eu estava em Araçatuba. O meu filho mora lá. E nós estávamos lá e conversando com o sogro dele. Infelizmente ele se foi, o Salib. E o Salib virou para mim e disse assim: Léo, eu queria que você desse uma olhada lá. Está começando o plantio de cana. E ele era da UDOP, que é a União dos Produtores do Oeste Paulista, que trabalha com cana, com usinas e tal, aquela coisa. Ele disse assim: veja a possibilidade de uma usina de cana-de-açúcar lá em Rondônia. A gente se fala. Logo depois ele faleceu, eu não tive nem a oportunidade de conversar com ele. Há muitos anos, eu tive quase que a chance de conversar com o professor Hildebrando, e ele me disse assim: quando eu voltar de viagem, nós vamos conversar a respeito de algo que eu vejo como importante aqui para vocês, e eu não entendo por que vocês não usam. Vocês têm toda a possibilidade de produção de orquídeas aqui. Ele era encantado por orquídeas e não deu certo. Eu não pude conversar com ele. Tem um sentimento de frustração com isso que não tem mais tamanho. E é isso, eu acho que tem muita coisa que a gente não vê, né? Poxa, você tinha que ver um trabalho que ele escreveu em 2011, que é um artigo chamado, né, Questionando as Bases do Modelo de Desenvolvimento aqui da região amazônica. É um artigo incrível. Dele. Eu tive a chance de trabalhar com ele, ele foi meu chefe lá na época do trabalho do CEBIL. Do MCBio. Não, quando eu estava estudando, quando eu era estudante, né? Eu convivia muito com ele ali. E ele tem esse artigo, ele fala, por exemplo, não só isso, viu, Léo? Mel. Santa Catarina tem a metade da nossa área e produz mais de 20 vezes mel do que Rondônia. Não faz, sabe, algumas coisas que ele compara assim, que não faz muito sentido. Então tem toda uma cadeia produtiva a ser explorada, mas, por exemplo, quando a gente fala da vocação logística, eu tenho que aumentar a capacidade de armazenamento e eu tenho que começar o processo de manufatura. É isso que vai fazer sentido para esse corredor. Senão a mercadoria vai passar por aqui, a riqueza vai passar por aqui e a riqueza não vai mudar a nossa vida. E quando isso acontece, nós chamamos isso de economia de passagem. E uma vez que uma região cai dentro de uma rotina de economia de passagem, para sair muito difícil. Muito difícil. Se não for impossível. Eu estava em Santa Catarina e um querido amigo aqui, o Zé Carlos Sá,
que é jornalista, ele e a Marcela, foi visitá-los e ele me falou a respeito de um cara que trabalha lá, que ele é mecânico, ele tem uma escola de mecânica de avião. Sim. Aí eu disse assim, Zé, o Brasil é tão diferente, né? Tem isso aqui, tem um trabalho que se faz com cobre lá na Bahia, lá no sertão da Bahia, tem uma fábrica de bicicleta aqui, a Cairu, aqui em Rondônia. Quer dizer, são coisas tão diferentes, tão estanques, tão... Aí você fala assim, o que é que está fazendo aqui uma fábrica de bicicleta e esse mecânico, o cara que ensina mecânico de avião? Não tem universidade para mecânica de avião. O cara ele tem lá a estrutura dele que é só para ensinar isso. Olha que loucura que é isso. E isso é legado, né? E qual é o legado nosso? Pois é, o nosso legado com relação a esse projeto são 5 projetos estruturantes iniciais para poder alavancar toda essa questão do desenvolvimento no curto e no médio prazo. E tem que pensar ainda nas coisas de longo prazo, né? O professor Luiz Debrando comenta isso nesse artigo dele. Mas tem uma coisa que você acabou de comentar que é uma coisa que me incomoda bastante. Eu converso muito com o nosso presidente lá da Faculdade Católica e também com o nosso vice-reitor, que é o seguinte, o profissional que a universidade está entregando para a sociedade, né? É uma preocupação nossa lá. A gente quer que saiam os melhores advogados, os melhores nutricionistas, a gente quer pessoas realmente linkadas a... Daqui a algum tempo, os melhores médicos, né? Quem sabe, daqui a um tempo, melhores médicos. Mas o nosso modelo de ensino, ele está formando profissionais que muitas vezes não conseguem atingir essa dor que você está comentando aqui na sociedade. Vou te dar um exemplo. Nós vamos ter a maior hidrovia do Brasil aqui, que é a hidrovia do Rio Madeira. A gente não tem um curso de engenharia naval no estado para poder formar pessoas para montar estaleiro, para fazer reforma de barco, para formar piloteiro, né, os capitãos lá que vão manusear as embarcações. Fiquei sabendo já de empresas que tiveram que trazer pessoal qualificado da Bahia, pagando até R$100 mil por mês, porque não tem mão de obra aqui. Caramba. Então, poxa, não tem um curso de engenharia naval, tem uma hidrovia. A gente não tem um curso de turismo forte, o turismo aqui seria muito forte. A gente não tem os profissionais básicos vocacionados para o nosso plano de desenvolvimento. Uma universidade de biotecnologia, não estou falando de um curso pequeno, não, é de uma coisa muito grande, porque os fitoterápicos têm que sair disso aí. E o fito está todo aqui, né? E a Amazônia inteira não tem uma instituição dedicada a isso. Não, eu acho que o único lugar que tem alguma coisa é lá em Belém. Eu tenho uma prima lá da Bahia que foi para Belém para estudar isso. Por quê? Porque ela era louca por essa coisa que lhe encanta também, que são as plantas medicinais. Tem espalhado, viu, Léo? Tem aqui, tem no Acre, tem... Só que assim, igual você pega o LNCC, que é o Laboratório Nacional, né, de Louis Singleton, por exemplo. Então, nós não temos um laboratório nacional de pesquisa da biodiversidade, da fitoterapia, digamos assim, aqui na região amazônica. Então, isso faz sombra com isso que você está falando. Então. Vou fechar esse bloco aqui e vou chamar mais uma frase central aqui para a gente. Eu vou chamar a Ola Telecom e no retorno alguma coisa ligada à academia, à universidade. Eu conversava com o Mesquita lá em casa esse final de semana, ele e o professor Nery lá da Universidade da Unir, os dois são advogados, e a gente conversando lá, não se encontravam há muitos anos. Aí eu promovi um café lá em casa, eles foram para lá, e na conversa alguém tocou na Adriane Galisteu, acho que foi o Mesquita. A Adriane Galisteu disse que ela não tem nenhum curso universitário, ela nunca se formou. Aí ele disse assim, você não sente falta? E ela disse, sinto falta da vida acadêmica. Olha que beleza que é isso, né? Eu acho que é de uma pureza e de uma profundidade muito grande, e a gente precisa disso. Eu estou indo para o intervalo, volto já. Fica por perto aí que ainda tem mais conversa aqui com o professor Leandro Dil. Doutor, mestre Leandro Dil. Pronto, chamei tudo agora. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo.
Bom, estamos de volta. Eu estou no terceiro bloco do nosso programa de hoje, conversando aqui com Leandro Dil. Leandro, eu guardei aqui mais uma frase para a gente... Joga aí na tela para mim, por favor. 3, 2, 1, valendo. Pronto, é essa daí. A universidade está se tornando uma fábrica de soluções para a saúde. E aí, aquela história. Eu gosto de conversar com gente que fala sobre saúde, porque falar sobre doença é fácil. Eu chego aqui, olha, tem que tomar vacina, tem que fazer não sei o quê, eu estou sentindo não sei o quê, o que é que eu faço para emagrecer, o que é que eu faço para engordar, tudo bem, tá tudo aqui. Mas tudo isso. Agora, saúde não. Saúde é, primeiro, esgoto, água tratada e a partir daí qualquer outra coisa. Vamos lá? Vamos sim, na verdade eu gosto muito desse assunto também, porque como na vida docente eu sempre transitei nos cursos de saúde, né? Medicina, enfermagem, nutrição. É obrigatório, né? E hoje eu estou dando aula lá na faculdade, na faculdade católica, nos cursos de nutrição, fisioterapia e enfermagem. E quando eu fui para a Católica, uma das missões que me foi confiada era de criar a coordenação de inovação lá dentro. E eu faço uma crítica muito grande, muitas vezes, à qualidade do profissional que a gente está entregando no mercado. Às vezes ele sai muito desconectado da realidade. Em termos de serviço a ser ofertado, ele pensa em fazer um concurso e pronto. Muitas vezes, tudo bem fazer o concurso, não tem problema nenhum. Né? Mas existem outras oportunidades que hoje são mais interessantes talvez do que isso e tem muito recurso disponível para esse tipo de fomento. Então vamos lá, a inovação é um caminho. Quando a gente fala de criar essas soluções, a gente está falando o seguinte, lá na Faculdade Católica, os alunos, depois que eu comecei a dar aula e estruturar essa coordenação, eles criaram uma comunidade de inovação lá. Os alunos criaram a comunidade, inclusive o nome da comunidade de inovação hoje lá dos alunos chama-se Comunidade de Inovação Caiari Vale, o Vale do Caiari, né? Porque Caiari remete às origens da cidade, né? E eu acho que isso na linguagem tupi significa rio cheio de madeira. Isso. Né? E aí eles se identificaram com essas raízes e criaram, então, a comunidade Caiari Vale, né? o Vale do Caiari. E aí nós estamos lançando agora, no próximo dia 1º, vai ter um Pitch Day lá na faculdade, aberto para quem quiser agora? ir. Dia 1º de dezembro. Caramba, tá em cima da hora aí. Eles vão apresentar, eles ficaram o semestre todo desenvolvendo esse projeto e eles vão mostrar as soluções que eles trabalharam na disciplina de inovação para a área de saúde. Hoje, na área de saúde, a gente é muito refém... Com startups? Com startups. Hoje, na área de saúde, a gente é muito refém dos serviços tradicionais em saúde, mas isso tem mudado. A primeira startup do país na área de teleatendimento em psicologia é de Rondônia, aqui de Porto Velho, sabia? Não. A terapia de bolso do meu amigo Elias, é daqui. Ele que convenceu... Elias Baltazar. Elias Baltazar. Baltazar. É verdade. Eu estudei com ele no ensino médio. Elias, um abraço grande. Olha só que coisa. Esqueci desse detalhe. Terapia de bolso. Isso. O primeiro teleatendimento em psicologia do país. E interessante, foi um pouco antes ou durante a pandemia, né? Por ali assim. Acho que foi isso. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Ele já vinha com a ideia, mas a pandemia acabou alavancando ele com vários outros negócios. Né? E aí os meus alunos lá, os nossos alunos lá da faculdade, eles estão vindo com várias ideias. Tem uma ideia lá, por exemplo, tem muita ideia assim, de home care. Nós temos hoje uma forte tendência de especializar lá alguns profissionais para o atendimento domiciliar. Perfeito. Né? Porque hoje as unidades de saúde estão abarrotadas, seja pública ou privada. Não, e hospital não é para lugar para doente. E já... Lugar para quem tá bom, é lugar para doente. Né? É lugar para doente. Isso. E já se sabe que o ambiente influencia no tempo de recuperação. Né? Então os alunos estão trabalhando em diversas soluções e especialidades de pós-cirúrgico, como fala, curativos, e principalmente na área de fisioterapia. Você vai ver, as doenças de postura vão aumentar drasticamente daqui para frente devido a essa questão de a gente passar a maior parte do tempo na frente do computador, mexendo, tem muita lesão, digamos assim, né? Então o pessoal tem trabalhado em cima disso, inclusive com fitoterápicos. Tem uma das startups lá que desenvolveu uma pomada a partir de plantas medicinais para combinar isso com a terapia fisioterapia, com a técnica fisioterapêutica lá que ele está aplicando e desenvolvendo. Uma startup especializada nisso aqui hoje. Caramba. Não tínhamos, né? Caramba. Tem uma outra que cuida
da saúde das pessoas em trânsito, principalmente dos caminhoneiros. Eles foram lá na disciplina de extensão, conversaram com os caminhoneiros, viram qual foi as dificuldades que eles enfrentam para acessar serviços de saúde e desenvolveram uma plataforma que já está quase que funcional, né, para ajudar as pessoas em trânsito. Se você viajando, está na cidade, passou mal, pega a plataforma, sabe onde que você vai, que especialidade que você encontra, público, privado, enfim. Eu tudo, preciso né? trazer isso aqui. Não, nós temos, são 30 ideias que vão ser apresentadas todas nessa área de saúde agora no dia 1º, e é aberto para quem quiser ir lá na Faculdade Católica, das ideias dessas startups, que também tem também alimentos funcionais na parte de nutrição, tem aplicação de plantas medicinais para conservação de alimentos, enfim. É uma abordagem bem interessante. E só fechando, Léo, isso é importante porque é isso que eu disse. Formar o profissional só na base do livro, para ele atuar lá na sociedade, ele vem desconectado da realidade. Com certeza. Agora, você formar o profissional já desde o início do curso, trazendo soluções que vão mudar a vida e a realidade da tia do café, do tio da limpeza, do motorista, é disso que se trata. São profissionais mais humanizados. Perfeito. Que entende a dor dos outros, porque quando você trabalha em inovação, você está buscando resolver uma dor que está atingindo a vida das outras pessoas, né? Então, eu vejo muito na inovação um novo modelo de formação de profissionais de alto desempenho para o mercado, é a minha opinião. Bom, eu tenho mais uma frase aqui para a gente passar. Estamos formando... Joga ela aí para mim, por favor. É só para o pessoal de casa. Não essa, a anterior. Estamos formando profissionais da saúde que não apenas tratam doenças, mas criam as tecnologias que vão transformar o setor. É essa. É exatamente isso, né? É exatamente isso que você está comentando, e a ideia é levar eles cada vez mais para a realidade das pessoas, né? Que eles conheçam as dificuldades, por exemplo, de atenção em saúde, até em alguns ambientes mais nichados, por exemplo, nós não temos muitas especialidades geriátricas, temos dificuldades em alguns serviços pediátricos aqui na região hoje, tá? Então, até mesmo o número de pediatras aqui é reduzido. Imagina cuidados em pediatria. Não, no Brasil né? todo o número de pediatras vem reduzindo, né? Até porque houve uma mudança nesse entendimento do que é criança, né, e adolescente. Então, os meninos de 14 anos, meninas já de 14 anos já são tratados não mais como pré-adolescentes, né? Eu acho que como pré-adultos. Eu acho que é mais ou menos isso aí, assim. Tem uma diferença já hoje que muda, né? A abordagem vai mudando. E uma das soluções lá está focada nessa questão, nessa interface do cuidado infantil, né? Seja doente ou não, né? Então, eu acho que o advento tecnológico, as IAs, elas têm que ajudar a fornecer cada vez mais serviços de saúde que sejam mais acessíveis às pessoas, né? Eu ainda vou te falar, precisar de um serviço hoje eu vou aonde? Eu vou no hospital. Mas sendo que já tem soluções hoje que você pode adotar outras abordagens mais interessantes. Coleta de exame em casa, né? Fazer curativo em casa. Cara, você está falando de alguma coisa, a gente fala tanto de IA, inteligência artificial. Eu sou, apesar de ser, até fruto da minha idade, apesar de ser uma pessoa quase que totalmente analógica, mas eu tenho andado ali, eu tenho buscado alguma coisa na inteligência artificial. Se não para o meu uso ou para a minha utilização, mas vendo como é que as pessoas estão conseguindo fazer essas coisas. E é muita coisa, né? Exato. Inclusive, esse trabalho que eu fiz com eles esse semestre, eu induzi muitos alunos a usarem IA. Né? Buscarem, por meio da IA, ferramentas que auxiliassem eles a fazer toda essa ideação. Tirar uma ideia que estava na sua cabeça e agora colocar isso de forma prática, prototipável como e palpável. Né? Metodologia do ensino científico, né? Mais ou menos isso, né? Metodologia científica daquilo que está dentro da minha cabeça. Eu tenho só uma ideia e quero um plano. Pronto, é isso aqui. Mas aqui eles vão além do plano. Hoje com a IA, tem uma IA, Léo, não sei se tu sabe, mas se você quiser construir um aplicativo hoje, você chega lá na IA e fala, eu quero um aplicativo assim, com a janela tal, com a cor tal, e ele faz o aplicativo. E os meninos passam a maior parte do tempo pensando na solução e no desenvolvimento e menos na programação. Então, eles conseguem ser mais criativos, usando, né, ferramentas como as IAs. Então, a IA, se bem usada, ela é um aliado na criatividade, na inovação, na geração de novos negócios. É claro que alguém vai me perguntar depois, você esqueceu de perguntar a ele, será que uma hora a inteligência artificial vai substituir o homem? Eu tenho que lhe fazer essa pergunta, ainda que eu tenha a resposta e você tenha também. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o intervalo e você me retorna. Até porque eu preciso falar a respeito de um evento que vai acontecer agora, você deu um toque nele aí, que é o primeiro Rondônia Startup Connect,
que vai acontecer agora dia 4, 5 e 6 4, 5, 6. de dezembro. Está em cima, tá em cima da hora. Em cima da hora. Bom, intervalo, eu volto já já. Fica por perto que eu ainda tenho mais 10 minutos de conversa aqui. Eu espero que você esteja gostando e eu prometo que eu vou trazer o professor mais vezes aqui. Mas ele vai também fazer o seguinte. Sabe aquelas 30 ideias que apareceram? Eu vou pedir a ele que ele traga aqui aos poucos. Não dá para apresentar as 30, mas aos poucos a gente vai trazendo essas ideias aqui para a gente conversar com o nosso Vamos pegar as melhores colocadas no Pitch Day. Pronto, A gente já traz aí, elas aqui. Com certeza, com certeza. Intervalo, eu volto já. Fica por perto. Estamos de volta, eu estou no quarto e último bloco do programa de hoje. Aí aquela historiazinha aqui, aquela pergunta de bolso. A inteligência artificial vai substituir o cérebro humano? A gente vai ter sempre um humano fazendo alguma coisa pela inteligência artificial? Nós vamos ter um momento em que essa inteligência artificial vai comer o homem? Olha, eu sou cético a isso, apesar de que as tendências aí é de que a gente chegue numa inteligência muito superior à nossa devido à quantidade de informações que ela pode acessar. Mas a criatividade é uma atividade inerente, praticamente inerente do ser humano. Não tem como tirar isso do ser humano. Não consigo imaginar ainda uma máquina criando, porque não faz sentido para uma máquina criar. Para um ser humano faz sentido uma máquina criar. Uma máquina vai ter muita dificuldade de sentir também, né? Então, eu acredito que, do ponto de vista da criatividade humana, esse é um ponto em que a propriedade intelectual, toda essa questão criativa é algo que a IA vai ter muito trabalho para ela conseguir superar. Eu acho que ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque todas as notas musicais estão aí, mas fazer uma sinfonia é difícil. Exatamente. Todas as cores estão aí, mas juntar essas paletas e produzir um Monet é difícil. Porque ela não sente. Não tem, porque ela não tem o sentimento, né? Exato. Agora, vai ser muito mais fácil a gente descobrir alguma coisa, como, por exemplo, a tradução do hierógrafo que está aí, que a gente não sabe exatamente porquê. Aliás, já está acontecendo, né? Muita coisa está acontecendo aí. Quem gosta de ver recorte no YouTube vai procurar ali, que tem muita coisa. Agora, lembrando sempre o seguinte, que no YouTube, na web, na internet, em tudo isso, você tem muita coisa interessante. Mas 80% não é. Então, muita calma nessa hora. E não acredite em tudo que você está vendo. Se você vê, de vez em quando, lá, uma cara fazendo os mesmos trejeitos, pode ficar certo. Tem inteligência artificial naquilo ali. A voz é muito parecida, mas não é a mesma. Tem tudo isso. Então, muito cuidado. E, principalmente, meus amigos jornalistas, vocês serão absolutamente necessários nesse momento da vida. Porque está na mão de vocês investigar aquilo que é fato, aquilo que não é fato. Eu não gosto de utilizar a palavra fake não, mas se vocês quiserem utilizar, podem. Desinformação, eu prefiro. Bom, não muda, mas vamos lá, vamos falar do evento agora, 4, 5 e 6. Isso, o evento está bem em cima da hora, mas a gente já tem aí participação. Interessante, o convite para você vir aqui não tinha nada a ver com esse evento, aí eu estou aproveitando aqui. Que maravilha, obrigado pelo espaço. Mas vai ter agora dia 4, 5 e 6, esse é o evento, é o primeiro Rondônia Startup Connect, o primeiro evento nessa modalidade que a gente vai fazer aqui. Esse evento ele é fruto, na verdade, de uma iniciativa da nossa Fundação Nepal Pesquisa, que lançou um edital. Fabiano? A sua Fapero, a sua antiga Fapero. Que lançou um edital em setembro, né? A contratação em outubro, e estamos aqui em novembro, em vias de entregar o evento agora dia 4, 5, 6 de outubro. Vai ter uma segunda etapa desse evento que vai acontecer lá em Cacoal, em fevereiro, março do ano que vem. Ainda não tem uma data definida. Mas assim, o legal do evento é que ele está trazendo muita gente de fora, está vindo profissionais do Tecnopuc, que é um grande centro de referência aí do nosso país, pessoal ligado à área de IA, da área de financeira, né, da área de captação de recursos. Então, para quem quer saber o que está rolando no mundo da inovação, em termos de oportunidade, em termos de tecnologia, em termos de transferência de tecnologia, em termos de propriedade intelectual, esse vai ser o lugar. Então, além das palestras e painéis, nós teremos aí também oficinas, tá? Com grandes players nacionais também, e teremos também dois eventos bem peculiares. Uma maratona, para você que tem uma ideia e quer tirar essa ideia do papel, né? No formato de uma startup, vai ter uma maratona de 3 dias e no final vai ter uma premiação para
para as melhores ideias, vamos colocar assim, tá? A gente está prevendo, inclusive, uma premiação realmente em dinheiro para tentar estimular essa startup. E também vai ter uma batalha de pitches entre as startups já existentes que serão selecionados para apresentar lá dentro. Isso é inédito, né? Chamado de Rondônia Challenger, onde eles vão ali fazer apresentações tipo um Shark Tank para mostrar quem tem as melhores ideias e no final vai ser muito legal. Nós vamos ter as 3 melhores ideias também premiadas. Uma maratona, né? Essa é a batalha de pitch. E vai ter a maratona, que é para quem quer tirar a ideia do papel. Então monta uma equipe, se inscreve, já tem o site já pronto e também já tem o canal no Instagram, que é justamente o nome do evento, da Rondônia Startup Connect, vai colocar lá. Algum tempo atrás, eu conversando com você diz assim, eu estou indo para Curitiba, eu vou falar sobre amônia verde e produção de biogás. E o meu convite a você vem daquela época. Nossa. Quanto tempo tem? Isso tem 1 mês e umas 2 semanas. Você não tinha ido para lá ainda? Eu acho que... Tinha, eu estava lá no dia que você me ligou. Foi? Eu estava lá no dia da inauguração. E aí? Léo, esse é um projeto que eu nunca parei de trabalhar com P&D, né? P&D é pesquisa e desenvolvimento. Isso. Nós temos aí um grupo de pesquisa dentro da universidade, que é a Preno, né? Junto com o GPTI, que desenvolve tecnologias para empresas. Mas sabe o que é interessante? A gente nunca conseguiu um projeto local. Conseguimos 1 ou 2 lá atrás com a Termonorte e tal, mas hoje, né, nos últimos 10 anos, 12 anos, todos os nossos projetos da Preno são fora do estado, com grandes empresas. Então nós desenvolvemos N situações de inovação dos maiores portes possíveis. E esse aqui foi interessante porque nós desenvolvemos um reator para produção de biogás a partir de resíduos orgânicos, né? Ele está instalado do lado do restaurante universitário. Lá na UFPR. Na Universidade Federal do Paraná. E meu sonho era instalar aqui, né? Mas quem financiou foi a Copel, que é a agência tipo a Energisa lá do estado do Paraná. Eles que bancaram o projeto, né? E, então, de mais de 70 propostas, né? A nossa foi uma das escolhidas pela Copel para bancar, juntamente com outras 2. E nós fizemos esse biodigestor compacto que não tem cheiro e ele trabalha meio que a seco, sem colocar água, né? O chorume que solta, ele é borrifado em cima e vira biofertilizante, e a massa que sai seca vira fertilizante sólido, né? Para fertilização de áreas. E esse gás gerado, ele vai para um reator de hidrogênio. Esse gás gerado é metano. É metano. Isso. Né? Ele vai para um reator de hidrogênio. Nós também temos mas lá no caso fizemos a parceria com a FPR, que esse reator de hidrogênio pega todo o gás que está nessa unidade piloto funcionando, pegando 100 quilos por dia de alimentos, né, para fazer a biodigestão e produzindo gás, e transforma em hidrogênio. Tá? Esse pega o metano e transforma em hidrogênio. E esse hidrogênio ele é transformado em energia dentro de uma célula de combustível que alimenta bicicletas que circulam pelo campus. E o gás excedente, o gás hidrogênio excedente, vai para um reator que nós desenvolvemos aqui em Rondônia também, que é um reator de amônia em pequena escala. Ou seja, entra comida, resíduo, né, orgânico, sai. Entra comida, cocô de vaca, tudo. Pode entrar tudo, mas lá está entrando só comida. Perfeito. E sai o fertilizante líquido, o fertilizante sólido, o biogás, o hidrogênio, a energia, sai a amônia. E a amônia pode virar o sulfato de amônia, que é um fertilizante hoje comprado. Tudo isso sai do resíduo que está entrando lá do restaurante universitário. Ou seja, sai do resto da parte da não ingesta da comida. Isso. E volta para comida que vai ser ingesta. Vira energia, vira fertilizante. Ciclo fechado. Parabéns, que coisa. E de onde foi que saiu essa ideia? A gente já trabalha muitos anos na Preno com o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, então a gente vem aprimorando. Agora, essa foi a primeira planta em escala piloto instalada, né, nossa, e eu gostaria muito de estar inaugurando isso aqui, mas foi inaugurado lá, né, na Universidade Federal do Paraná, e teve inclusive presente, né, representantes do gabinete da Casa Civil Federal, que estavam até cogitando colocar o projeto dentro do hall de projetos do PAC para disseminar a transição energética pelo país. Caramba. A gente fica feliz porque, né, ninguém imagina que uma tecnologia dessa, ovacionada lá no estado do Paraná, num evento que realmente foi de grande porte, foi desenvolvida aqui em Rondônia, né? Lá as pessoas lá nem conhecem Rondônia, né? Então a gente fica feliz e sabendo que a gente pode contribuir com tecnologia de ponta com outras regiões do país. Eu me lembro que uma vez você foi aplaudido lá nos Estados Unidos na hora que você conseguiu fazer aquelas ligações, aqueles liames
com as plantas. Você faz... Cara, era algo que era pensado, Sim, mas não tinha sido produzido ainda. Né? Aquela tecnologia aqui no Brasil, na verdade, no mundo, ela é bem recente, né? Que é a ressonância plasmônica de superfície, né? E fazer isso acontecer aqui em Rondônia é a mesma coisa, né? Mas assim, nós gostaríamos muito de trazer essas soluções localmente, mas a gente precisa de uma política de incentivo lá. A gente precisa ter as mesmas condições que a gente faz isso, não só lá, porque hoje a Apreno tem projeto lá em Curitiba, em Campos do Goytacazes, numa grande geradora de energia. A gente acabou de aprovar um projeto em Macaé, né? Então, cada vez que eu viajo para ver os projetos, eu vou Porto Velho, São Paulo, Macaé, Campos do Goytacazes, Curitiba, eu passo lá em Maringá, Itajubá e volto para Porto Velho. Eu não queria estar fazendo um projeto lá, eu queria estar fazendo esse projeto aqui. Eu queria estar instalando isso dentro da nossa universidade, dentro do nosso Instituto Federal, seja onde for, mas que isso virasse uma vitrine como virou, né, lá naquelas instituições, aqui mostrando que a gente também tem condições de fazer essas coisas. Queria lhe agradecer muito. E lembrar você o seguinte, olha, quando a gente escolhe deputado, senador, quando a gente retira uma pessoa de dentro da sociedade para gerir a política, para tocar a parte política de um país, a gente está escolhendo dentro da sociedade aquelas pessoas que você sabe que podem fazer alguma coisa. Eu não estou lançando o Leandro aqui candidato a nada, até porque ele não quer ser, ele quer ser pesquisador mesmo, quer continuar nisso. Mas é o seguinte, é que Leandro, pesquisador, precisa de verbas. Eu não posso ter verba apenas para um determinado, fazer a ponte não sei aonde, então não sei o quê. A pesquisa precisa de dinheiro. E a gente só vai ter boas coisas quando a gente tiver pesquisa. Quando a gente puder fazer, por exemplo, tratamento de esgoto com a utilização de alguma coisa que não seja o cloro, aquilo que já é conhecido, tá? Tem condição de fazer? Tem sim, mas é necessário ter pesquisa. E para ter pesquisa, a gente precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro, é preciso vontade política e boa utilização dos recursos. Porque recurso tem muito. Agora, a utilização está sendo bem ruinzinha. Obrigado, Leandro. Imagina. Tem alguma coisa para você falar para o pessoal? Bom, aquela câmera é sua. Bom, eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade aqui. Pelo amor de Deus. E cumprimentar, né, os queridos professores também que fizeram parte desse grande projeto lá de Curitiba. O professor Euro Tourinho, nosso presidente lá da Apreno, ele mandou um abraço quando ficou sabendo que eu vim aqui. Professor Júlio Militão, Almeida Casseb, né, todo esse pessoal que está envolvido com esses grandes projetos da Apreno. E quero convidar cada um de vocês que estão nos assistindo a participar do nosso ecossistema de inovação chamado Vale do Madeira. Dentro do ecossistema de inovação tem várias comunidades de inovação, inclusive no evento nacional de ecossistemas desse ano, né, o ecossistema de inovação aqui de Porto Velho foi um dos únicos cases da Amazônia selecionados para ser apresentado lá, mostrando, né, que a gente está avançando aqui a passos largos. Então venha você também participar desse movimento de inovação e vamos nós buscar desenvolver as soluções para os nossos problemas aqui na Amazônia e não muitas vezes só importar soluções de outras regiões para cá, que muitas vezes não se encaixam, né, e não funcionam muito bem. E aí as nossas soluções aqui geradas a gente também pode levar para fora, como foi o exemplo aqui do último projeto citado. Então tem tanto o Pitch Day no dia 1º quanto o evento do dia 4, 5 e 6 de dezembro, lá no estacionamento do Porto Velho Shopping. Vai ter uma mega estrutura lá para a gente poder fazer esse evento. E aí, se você tem uma ideia e quer ajuda para tirar essa ideia do papel, conte com a gente, esteja lá conosco. Apareça lá. A gente está encerrando o programa de hoje, agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Eu vou trazer uma pessoa aqui na próxima quarta-feira para falar sobre alopécia. Não vou falar sobre implante capilar, não. Vou falar de forma diferente. A doutora Rebeca vai estar comigo aqui. Eu acho que a gente vai ter um programa muito bom. Pareça. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono. Fiquem com Deus. E você sabe que só pode ir para a cama depois de falar comigo. Beijo grande, tchau, tchau.